Minha noiva dizia que eu precisava confiar mais, que a falta de confiança destruiria nosso relacionamento. O problema é que, enquanto dizia isso, ela estava literalmente indo para a cama do único homem que ela afirmava ser a pessoa que eu mais odiava sem motivo. Olá, Reddit. Eu sou o Miles, 31 anos, engenheiro de software em Seattle, Washington. Conta descartável porque, numa cidade em que todo mundo se conhece pelos mesmos 3 bares e escritórios de coworking, um comentário errado viaja mais rápido que atualização de app em Wi-Fi público. Eu conheci a Lauren há 4 anos, num happy hour da empresa. Ela não trabalhava comigo, era amiga de uma colega do meu time. Eu era o cara que geralmente encostava perto da janela, segurando uma cerveja e observando mais do que participando. Ela era o oposto, falante, segura, rindo alto, ocupando espaço sem pedir licença. Ela foi até mim primeiro. Isso eu nunca esqueci. Você é o Miles, certo? O cara que resolveu o bug do sistema de pagamento no meio da madrugada? Eu ri, meio sem graça, porque até ali meu nome raramente vinha associado a algo que não fosse T. A gente conversou por horas aquela noite. Sobre trabalho, sobre Seattle, sobre o fato de eu odiar chuva, o que é quase um crime por aqui. Quando percebi, todo mundo já tinha ido embora, e ela ainda estava ali, com o cotovelo apoiado na mesa, olhando para mim como se eu fosse mais interessante do que qualquer notificação no celular dela. As coisas evoluíram rápido. Demais, talvez. Em menos de um ano, estávamos morando juntos. Em 2, eu pedi ela em casamento num fim de tarde à beira do Lake Union, com o céu nublado daquele jeito feio e romântico que só quem mora aqui entende. Ela chorou, riu, disse sim. Eu achei que aquele era o começo da parte boa da vida. O problema é que, em algum momento, sem que eu percebesse, a narrativa dentro do relacionamento mudou de lugar. Deixou de ser um nós construindo algo junto e virou uma versão sutil de eu sempre estou certa e você precisa se ajustar. E eu, como muita gente que tem dificuldade de abandonar alguém que ama, fui me ajustando. Pouco a pouco. Um limite a menos aqui, um desconforto engolido ali. O nome que começou a estragar tudo surgiu como quem não quer nada, durante um jantar na casa de um amigo em comum, Derek. Ele era o típico cara de startup de sucesso, barba bem aparada, sorriso treinado, tênis caro fingindo ser casual, aquele jeito de falar como se estivesse sempre apresentando um pitch. Trabalhava numa empresa de marketing digital, vivia postando fotos de viagem e frases motivacionais no Instagram. Eu não fui com a cara dele na primeira interação. Nada dramático. Só aquele instinto básico de que o sujeito gostava demais da própria voz. Ele e Lauren se reconheceram na hora. Tinham feito faculdade na mesma universidade. A conexão entre eles veio fácil, natural, cheia de piadas internas que eu não entendia. Eu observei com calma. Não por ciúmes. Mas porque eu sei reconhecer quando duas pessoas gostam demais da sensação de serem especiais uma para a outra. Nos dias seguintes, o nome dele começou a aparecer com mais frequência. O Derek mandou uma mensagem muito engraçada hoje. Esbarrei no Derek na cafeteria perto do trabalho. O Derek disse que conhece um lugar ótimo para brunch. Sempre no tom leve. Sempre com aquele riso curto logo depois. A primeira vez que eu comentei algo, fiz da forma mais neutra possível. Parece que vocês estão se reaproximando bastante, né? Ela largou o celular na mesa e me olhou como se eu tivesse acabado de cancelar a internet da casa. Você está com ciúmes do Derek? Eu respondi que não estava com ciúmes. Só tinha percebido que ele aparecia bastante nas conversas. Ela riu, balançando a cabeça. Miles, sério, você precisa confiar mais. Eu não posso ficar pisando em ovos porque você se incomoda que eu tenha amigos. Era uma frase aparentemente razoável. É assim que manipulação inteligente começa, sempre com algo que soa razoável. Depois disso, eu recuei. Não queria ser o noivo controlador. Não queria ser o homem que corta amizades da mulher. Mas comecei a observar. As notificações aumentaram. Ela ria mais para o celular do que para qualquer outra coisa na sala. Às vezes, estava rolando o filme, e ela só via metade porque só estava respondendo uma coisa rápida. À noite, virava o telefone com a tela para baixo quando colocava na mesa de cabeceira. Antes, deixava normal. Às vezes, ela dizia que ia sair com as amigas. Eu acreditava. Até que um dia, numa dessas saídas, uma das amigas postou uma foto no Instagram, em casa, de pijama, com legenda de maratona de série. Sozinha. Naquela noite, a Lauren me mandou uma mensagem às 22 horas dizendo que o bar estava bem cheio. Eu li a mensagem olhando para a foto da amiga. Tudo bem, pensei. Pode ter ido depois. Pode ter passado antes. Pode ter 1000 explicações. Mas a dúvida entrou. E dúvida, quando entra, cresce como mofo em parede úmida. Eu esperei alguns dias para não reagir no calor do momento.
Um sábado à tarde, sentei com ela no sofá e falei: Lauren, posso te perguntar uma coisa sem você ficar na defensiva? Ela respondeu que sim, mas já cruzou os braços. Naquela noite que você saiu com as meninas, você estava mesmo com elas? Ela revirou os olhos. Miles, de novo isso? Eu não aguento mais atender a audiência de ciúme. Eu respirei fundo. Eu não estou dizendo que você fez algo. Só estou dizendo que eu vi a postagem da Jenna em casa, no mesmo horário. Ela ficou em silêncio por um segundo. Apenas um. Depois respondeu tão rápido que parecia decorado. Eu fui depois. Elas mudaram de ideia, era para ter sido na casa dela e acabamos indo num bar. Pelo amor de Deus, você precisa confiar mais em mim. Aquilo deveria bastar. Mas não bastou. Não porque a resposta em si fosse absurda. Mas porque o tom dela não era de alguém injustiçado. Era de alguém irritado por ter sido questionado. Com o tempo, percebi um padrão. Sempre que eu levantava qualquer dúvida mínima, a resposta era a mesma. Você precisa confiar mais em mim. Você é paranoico. Você está criando coisa na sua cabeça. Você vai destruir o relacionamento desse jeito. Engraçado como ninguém menciona o fato de que o relacionamento já está sendo destruído do outro lado. A confirmação real começou a surgir numa noite de terça, do nada. Ela estava no banho, o telefone carregando na sala. Uma notificação apareceu na tela bloqueada. Não era mensagem, era prévia de um e-mail do calendário. Treino com D, 7h30 da noite, endereço. Não era a primeira vez que eu via a letra D em lembretes, mas eu sempre tinha assumido que fosse dentista, delivery, qualquer coisa. D ali tinha cara de Derek. Eu poderia ter pegado o celular e tentado desbloquear. Poderia ter mexido, procurado, cavado provas. Eu não fiz isso naquele momento. O que eu fiz foi gravar mentalmente o endereço e pesquisar no Google Maps mais tarde. Era um prédio residencial, não uma academia. Não um estúdio de pilates. Não um coworking. Residencial. A partir dali, minha mente entrou num modo que eu nunca tinha sentido antes, hiperlúcido. Não era pânico nem explosão. Era uma espécie de frieza analítica. Eu sabia o que parecia estar acontecendo. Mas ainda não tinha visto. E se eu aprendi alguma coisa trabalhando com código, é que você não acusa um sistema de estar quebrado sem antes ver o erro rodando. Naquela noite, ela saiu de legging escura, moletom largo e cabelo preso. Disse que ia encontrar a Jenna para um treino funcional noturno num estúdio novo. Então você não volta tarde, né? Ela respondeu que não, que seria algo rápido. Eu só disse: beleza. Treina bem. E vi ela sair pela porta como se o mundo estivesse perfeito. Eu olhei o relógio. O treino com D começava em meia hora. Foi ali que eu decidi, sem grito, sem promessa, sem dramatização. Eu ia ver com meus próprios olhos se a pessoa que mais me cobrava confiança merecia um grama dela. E a partir desse ponto, tudo que a Lauren tinha construído em cima das minhas dúvidas começou a ruir sozinho. O que eu encontrei naquela noite mudou completamente a forma como eu enxergo amor, lealdade, principalmente, manipulação. E não teve nada de filme. Só realidade crua, na calçada de um prédio qualquer em Seattle. E foi ali, do outro lado da rua, que pela primeira vez eu entendi que, às vezes, quem te chama de paranoico só está com medo de você parar de ser cego. Eu não segui a Lauren imediatamente naquela noite. Quando ela saiu de casa rumo ao tal treino funcional, eu esperei 10 minutos sentado na beira da cama, observando o closet ainda aberto, onde faltava exatamente a mesma legging preta que ela sempre dizia usar quando precisava se sentir confiante. Confiança. Engraçado como essa palavra tinha virado a arma favorita dela. Eu desci as escadas devagar, peguei meu casaco, conferi o endereço do calendário mais uma vez e saí. O ar estava frio, carregado daquele cheiro úmido que só Seattle sabe produzir. Eu entrei no carro e dirigi com a calma de quem está indo a uma consulta médica para confirmar um diagnóstico que já sabe ser terminal. O prédio residencial ficava em Capitol Hill, uma área conhecida tanto por cafés charmosos quanto por gente jovem demais com tempo livre demais. Não era estranho alguém marcar um treino ou algo assim por lá, mas também não era exatamente um lugar onde se encontra estúdios funcionais clandestinos. Eu estacionei do outro lado da rua, num ponto que me dava visão total da entrada. E esperei. Eu esperaria o tempo que fosse preciso. Quando o relógio marcou 7h32 da noite, ela apareceu caminhando pela calçada. E eu juro, por um instante, por um microsegundo, eu ainda quis acreditar nela. O corpo cria instintos de proteção quando quer evitar a dor, e o meu tentou me convencer que aquilo tudo era exagero meu. Que eu estava repetindo histórias que eu ouvia de outros. Que o problema talvez fosse realmente falta de confiança. Mas aí eu vi o Derek abrir a porta do prédio. Ele estava vestido com calça de moletom e camiseta simples.
Nada demais. Mas o olhar dele, o jeito como ele abriu um sorriso quente ao vê-la, aquilo matou qualquer dúvida que ainda relutava em existir. Lauren se aproximou dele com naturalidade demais. Intimidade demais. Costume demais. Eles se beijaram. Não um beijo rápido, impulsivo, escondido. Foi um beijo lento, confortável, como quem faz aquilo toda semana. Se eu não estivesse sentado, teria caído. Eu não lembro exatamente da sensação que veio no instante seguinte. Não foi raiva. Não foi dor. Foi algo mais profundo. Uma espécie de desapego súbito, como se algo dentro de mim tivesse desligado um interruptor e decidido. Chega! Eu observei eles entrarem no prédio. O Derek segurou a porta para ela, colocou a mão nas costas dela de uma forma que eu reconheci. Ela dizia que detestava quando eu fazia isso, porque parecia possessivo. Engraçado como isso nunca a incomodava vindo dele. Eu fiquei no carro por mais uns 10 minutos. Respirando. Acontece que, quando a verdade chega, ela não vem com explosão, vem com uma lucidez que corta. Eu poderia ter subido. Poderia ter gritado, batido, confrontado. Mas eu não sou esse homem. A parte mais irônica é que se existe algo que a Lauren sempre usou contra mim era justamente isso, o fato de eu não ser explosivo, de eu não reagir de forma dramática. E naquela noite, foi isso que me salvou. Eu não voltei imediatamente para casa. Dirigi até um estacionamento vazio perto da Waterfront. Fiquei ali vendo o reflexo das luzes na água, tentando entender em que momento exatamente o relacionamento tinha se transformado numa marionete emocional. Era simples, na verdade. O tempo todo, ela construiu uma narrativa para me fazer desconfiar de mim mesmo. Você está vendo coisa onde não tem. Você precisa confiar em mim. Você está interpretando errado. Isso é paranoia sua. E, aos poucos, eu fui acreditando que o problema era meu. Era quase brilhante. A manipulação perfeita não faz a pessoa duvidar do parceiro, faz a pessoa duvidar da própria percepção. E eu duvidei. Muito. Por meses. Naquela noite, vendo o beijo, tudo fez sentido de uma vez só. Não era sobre eu confiar mais. Era sobre ela ter liberdade para trair sem interrupções. A confiança que ela me cobrava era só uma forma de garantir que eu não olharia onde ela não queria que eu olhasse. Eu fiquei ali, encarando o mar, até perceber que precisava fazer algo que muitos homens evitam, ligar para um amigo. O primeiro nome que surgiu na minha cabeça foi o do Aaron, meu melhor amigo desde a época da faculdade. Alguém que sempre teve um radar perfeito para a mentira. Atendi no terceiro toque. Miles? Você tá bem? Sua voz tá estranha. Eu respirei fundo. Cara, eu vi a Lauren entrando no prédio do Derek. A linha ficou muda por 2 segundos. Você quer que eu vá até aí? Eu queria dizer que não. Queria dizer que estava tudo sob controle. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi não fingir que aguentava tudo sozinho. Vem. Ele chegou 20 minutos depois, entrou no carro, e eu contei tudo. Desde o início. Desde o primeiro sinal. Cada frase manipulativa. Cada instinto que eu engoli. Ele ficou olhando para frente o tempo todo, como se estivesse processando algo fundo demais para ser traduzido. Miles, você sabe que isso nunca foi culpa sua, né? Eu dei uma risada curta, amarga. Acho que agora eu sei. Ele balançou a cabeça. Agora você sabe porque viu. Mas ela te fez duvidar justamente para você nunca ver. Aquela frase me acertou de um jeito que nenhuma verdade tinha acertado até então. Voltamos para casa por volta das 10. A Lauren não tinha chegado ainda. Eu entrei, tomei um banho longo, sentei na sala no escuro e esperei. Às 11h08, ela entrou pela porta com a mesma desculpa automática de sempre. O treino foi puxado hoje, amor. Você tá acordado por quê? O nível de cinismo daquela frase quase me fez rir. Eu olhei para ela por alguns segundos. Ela esperava que eu perguntasse como foi, que eu sorrisse, que eu fosse o noivo compreensivo que ela gostava de manipular. Mas eu só disse. A gente conversa amanhã. Ela franziu a testa. Por quê? E eu respondi com a mesma calma que eu tive ao vê-la beijando outro homem. Porque hoje não tem nada que você possa dizer que eu vá acreditar. O rosto dela mudou na hora. Não para culpa, para medo. Miles. Eu me levantei, peguei meu casaco e concluí. Boa noite, Lauren. E subi. Naquela madrugada, algo curioso aconteceu. Eu dormi profundamente. Como se, pela primeira vez em meses, a minha mente finalmente tivesse parado de lutar contra uma mentira que ela já sabia, lá no fundo, que existia. Na manhã seguinte, a Lauren tentou agir como se tudo estivesse normal, porque manipuladores fazem isso.
Eles tentam reescrever a realidade antes que você tenha tempo de falar em voz alta o que viu. Ela colocou o café na mesa. Perguntou se eu queria ovos. Sorriu, como se nada estivesse errado. Quando ela percebeu que nada daquilo estava funcionando, que minha expressão não mudava, que eu não estava respondendo ao script dela, finalmente sua máscara começou a se desfazer. Miles. Ela se aproximou devagar. Você tá me assustando. Eu estava calmo. Realmente calmo. Lauren, onde você estava ontem à noite? Ela piscou rápido demais. Na academia. Eu balancei a cabeça. Qual academia? Ela hesitou. A próxima frase dela seria a sentença que definiria todo o resto da história. Porque, naquele momento, Lauren tinha duas escolhas. A verdade. Ou a manutenção da manipulação. E ela escolheu exatamente aquilo que destruiu qualquer possibilidade de retorno. E é aí, Reddit, que as consequências começaram de verdade. Lauren escolheu a pior mentira possível. Quando eu perguntei qual academia ela tinha ido, ela nem hesitou, e isso, paradoxalmente, foi a prova mais clara de que estava mentindo. Na Meditão Fitness, ela disse, com a voz firme demais, como se tivesse ensaiado. Eu continuei olhando para ela, imóvel, sem piscar. Expliquei calmamente. Lauren, a Meditão fechou às 7 ontem. A expressão dela quebrou. Não despencou de uma vez, quebrou. Primeiro o sobrancelho contraiu, depois a boca se abriu um pouco, e os olhos desviaram para o lado. Eu tinha pego ela no detalhe. No único lugar em que manipuladores nunca estão preparados, na realidade objetiva. Ela tentou se recompor rápido. Eu fui na filial nova. A que inaugurou semana passada. Eu respirei fundo. Que fica onde? Ela abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Foi ali que eu senti, não um prazer maligno, não vingança, mas uma sensação de equilíbrio. Como se a balança interna finalmente tivesse deixado de pesar só de um lado. Antes que ela tentasse outra mentira, eu disse. Lauren, eu vi você com o Derek ontem à noite. Silêncio absoluto. Não aquele silêncio comum. Aquele silêncio pesado, que faz a sala parecer pequena demais para duas pessoas que não conseguem mais respirar o mesmo ar. Ela levou a mão à boca, encarando o chão. Depois começou a chorar com um desespero tão alto que parecia deslocado da situação. Não era arrependimento, era pânico. O pânico de quem percebeu que perdeu o controle narrativo. Eu não toquei nela. Não cheguei perto. Fiquei sentado, olhando. Ela se aproximou, tentou segurar minha mão. Miles, por favor. Eu posso explicar. Eu soltei a mão dela como se estivesse largando algo quente demais. Explicar o quê? Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu fui fraca, foi um erro, eu não queria. Eu a interrompi com a calma de quem não tem mais nada a perder. Quantas vezes? Ela respirou fundo, prendeu o ar, e disse a primeira verdade desde que tudo começou. Não sei. A lucidez, de novo, cortou fundo. Eu me levantei e disse algo que eu nunca tinha dito a ela. Obrigada por ser sincera, agora. Ela desmoronou. Não, Miles, por favor, não faz isso. A gente pode resolver. Eu te amo. E ali, pela primeira vez, eu ri. Não de arrogância, não de vingança, ri porque, de repente, tudo fez sentido. Você me ama? Eu repeti, como quem analisa uma palavra estranha. Então por que você passou meses me fazendo acreditar que meus instintos eram problema meu? Ela engasgou com um choro. Eu só tinha medo de te perder. Eu balancei a cabeça. Lauren, você me perdeu no momento em que me fez duvidar da minha própria sanidade. Ela caiu de joelhos, literalmente. Foi teatral demais. Manipuladores nunca sabem lidar com perda real, só sabem lidar com a ameaça de perda. Eu saí do apartamento por algumas horas. Fui para um café, sentei no canto, pedi um latte e escrevi tudo o que precisava estruturar, datas, padrões, mentiras, como ela distorceu cada sinal. Não era uma lista para tribunal. Era uma lista para mim. Eu precisava daquilo para nunca mais esquecer como manipulação funciona. Ela sempre começa fazendo você duvidar de si mesmo. Quando voltei para casa, ela estava sentada no sofá, olhos inchados, celular na mão, como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Miles, eu falei com a Jenna. Ela vai te dizer que... Eu a interrompi. Não envolve ninguém, Lauren. Ela se levantou. Mas todo mundo faz erros. Você não pode jogar fora 4 anos por... Eu levantei a mão devagar, pedindo silêncio. Você destruiu esses 4 anos. Ela começou a tremer. O que você vai fazer? Eu falei baixo. O que você nunca esperou, nada. Ela piscou.
Eu continuei. Eu não vou gritar. Eu não vou expor. Eu não vou postar. Eu não vou destruir você. Ela levou a mão ao peito, como se esperar um ataque fosse mais fácil do que esperar silêncio. O que eu vou fazer é deixar você lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Ela se aproximou tentando tocar meu rosto. Miles, eu te imploro. Eu dei um passo atrás. Eu não estou com raiva, Lauren. Eu só acordei. Essa frase acertou ela como uma sentença. No dia seguinte, eu saí cedo. Fui trabalhar. Não respondi mensagens. Não atendi chamadas. Meu silêncio era o oposto do que ela estava acostumada. E isso a destruiu rapidamente. Quando voltei para casa naquela noite, ela estava com as malas feitas. Ela tentou uma última cartada. Se você realmente não me quer mais, eu vou embora. Eu fiquei em pé na porta, olhando para ela. E respondi. Você não está indo embora. Ela regalou os olhos. Você está só finalmente percebendo que nunca esteve aqui de verdade. Ela começou a chorar de novo, o mesmo choro desesperado de quem não lamenta a perda do controle. Eu a acompanhei até a porta. Ela virou para mim antes de sair, com uma última tentativa de manipulação emocional. Miles, eu nunca vou encontrar alguém como você. E eu respondi, com a frase mais verdadeira que já disse a ela. Esse é exatamente o problema. Ela saiu. A porta fechou devagar. Sem barulho. Sem drama. E, pela primeira vez desde o início, a casa pareceu respirar. 3 semanas depois, ela tentou voltar. Me enviou um texto enorme dizendo que tinha terminado com o Derek, que agora entendia tudo, que queria reconstruir. Eu respondi com uma única frase. Você precisa confiar mais. Ela demorou 10 minutos para enviar. Você está se vingando? Eu respondi. Não. Estou te devolvendo o que você me deu. 2 palavras, um peso inteiro, confiança. Ela não escreveu mais nada. Bloqueei o número dela naquela noite. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de traição apenas. Vejo a dissecação completa de manipulação emocional. Como ela é construída, como é mantida e como é finalmente quebrada. A Lauren não destruiu só o relacionamento. Ela destruiu a ilusão de que amor é aceitação sem limites. Eu aprendi que confiança é a base de tudo. Mas que ninguém merece confiança ilimitada quando usa isso como arma. Eu segui em frente. Não com pressa. Não com rancor. Mas com lucidez. A melhor vingança não é substituir alguém. É recuperar a versão de si mesmo que você perdeu tentando manter alguém que nunca mereceu você. É isso, Reddit. Obrigado por estar aqui.